Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Eric Cavalcante. Eu estou aqui com o Dr. Renato Hayashi. Ele é advogado, especialista em Direito do Trabalho e também ele é coordenador dos cursos de pós-graduação de Direito Processual e Material do Trabalho da Uninasal. Ele vai ministrar uma palestra aqui para nós hoje sobre a terceirização na administração pública. É uma tese bem interessante que ele tem debatido bastante em diversos seminários, por onde tem palestrado. E aí eu acredito que será de grande valia para todos nós aqui do Coteju, que estamos rumo à atualização total em direito do trabalho, ok? Um forte abraço e boa noite, boa palestra. Olá, eu sou o professor Renato Hayashi e estamos aqui no Coteju 2.0. Nossa temática será na área do direito do trabalho, mais especificamente sobre terceirização na administração pública, uma evolução necessária. A palestra vai se dividir em partes bem precisas, bem delimitadas, epistemologicamente. Nós teremos os pressupostos metodológicos, a fixação do ponto de partida e a tese nova a ser apresentada. Afinal de contas, não devemos jamais nos contentar com um posicionamento do tribunal ou até mesmo de uma manifestação de uma lei, de um texto normativo. Isso jamais deve engessar o direito e é isso que nós vamos ver nessa apresentação. Bem, junto com a palestra, vocês vão ter acesso também aos slides, que vai servir de roteiro para a apresentação de hoje, ok? Inicialmente, nós precisamos estabelecer os pressupostos metodológicos, que é o que vai nortear o desenvolvimento do nosso trabalho hoje, dessa nossa conversa. Bem, como pressuposto metodológico, eu invoco a teoria da autopoiese, que, como o próprio nome sugere, vem lá da biologia, de Maturana, que foi estudado pelo sociólogo do direito Niklas Luhmann, e vai servir de base metodológica para o nosso trabalho de hoje. Ora, segundo a teoria da autopoiese, nós temos uma sociedade hipercomplexa, ou seja, é aquela que é formada por diversos subsistemas sociais dentro da sociedade como um todo. Quais são esses subsistemas? Nós temos o direito, o sistema moral, o sistema religioso, o sistema ético, político, o sistema da amizade, enfim, são diversos subsistemas sociais que compõem a sociedade. Ora, a grande função do direito é criar normas jurídicas para regular as condutas sociais, as condutas intersubjetivas, ou seja, aquelas condutas entre as pessoas. As condutas intrasubjetivas não nos interessam, porque está dentro da pessoa. Então, o que você pensa pouco importa. O que importa para o direito é aquilo que você expressa na sociedade. Então, como o objetivo do direito é regular hoje a conduta do amanhã, essa ideia, cria-se a norma jurídica hoje para regular a conduta do amanhã. O direito precisa estar em constante evolução, em constante mudança, pois a sociedade, como ela é hipercomplexa, ela está em constante modificação, constante atualização. E se o direito não se preparar, não evoluir para acompanhar o desenvolvimento social, ele ficará caduco, defasado ou até mesmo alienado. Ora, para esse fenômeno de atualização do direito, atualização jurídica, principalmente a atualização normativa, é que surge esse fenômeno da autopoiese, que é quando o direito se autoproduz, ele se auto-melhora acompanhando a evolução social. Para isso, o direito você imagina como um sistema fechado. O direito é hermeticamente fechado. Provavelmente você já ouviu falar nessa expressão. E isso significa que o direito não sofre influência direta dos subsistemas sociais ao seu redor. Então, em tese, o direito não vai sofrer interferência da política, do dinheiro, da amizade, desses outros subsistemas, da religião. Isso não deve interferir no direito. Mas o direito precisa fazer uma abertura cognitiva. É quando o sistema jurídico, o sistema normativo se abre para captar as informações externas a ele. É nesse momento que o direito vai absorver as informações novas, as novas tendências sociais, os novos acontecimentos sociais. Após essa absorção do conteúdo, o direito vai se fechar, ou seja, é o fechamento cognitivo, o fechamento do conhecimento. Nós temos a abertura cognitiva e o fechamento cognitivo.
Nesse fechamento cognitivo, o direito vai fazer uma espécie de gestão das informações absorvidas e produzir a evolução do direito, o salto evolutivo, geralmente através de novas leis, novas normas jurídicas, mais tecnicamente dizendo. Ora, um exemplo recente que nós temos é o caso da Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas divulgadas na internet indevidamente. Ora, esse fato social relevante, deu uma maior repercussão no Brasil, até no mundo como um todo, gerou a possibilidade de criar uma nova lei que combate, criminaliza e regulamenta esse tipo de conduta. Então são esses saltos evolutivos que o direito precisa para não ficar defasado. Né? Até pouco tempo, como a internet não era muito divulgada, não existia muita utilização da internet pela população como um todo, não existia uma regulamentação. E hoje em dia começa a surgir. E isso ocorre em todos os fenômenos. Até pouco tempo, por exemplo, em Pernambuco, Recife, Pernambuco, não havia muitos estudos sobre direito marítimo, portuário, petróleo, gás, trabalhador marítimo, né? Trabalhador portuário, são novas tendências que vêm surgindo no direito. Isso é normal, o direito cibernético e por aí segue. Novas situações dentro do próprio direito do trabalho, da relação trabalhista, que tem mudado ao longo do tempo. Então o direito tem que evoluir e acompanhar. Infelizmente, o Poder Legislativo não acompanha tão rapidamente essa evolução social. O que deixa margem, quando o Legislativo não exerce a sua função típica, que é legislar, dá margem a que o Poder Judiciário, através das suas decisões jurídicas, ocupe esse espaço vazio, ocupe essa lacuna. E aí resulta num grande poder normativo que o Poder Judiciário acaba desenvolvendo, principalmente no âmbito do direito do trabalho. O TST, por exemplo, tem muito poder normativo quando ele invoca as súmulas, quando ele cria as súmulas do TST, as orientações jurisprudenciais das diversas turmas. Isso acaba criando um poder normativo muito forte. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Porque observem, a criação de uma lei, ela está lá na Constituição, do artigo 59 ao 69, certo? Existe um processo legislativo, existe uma série de critérios, debates, padrões a serem seguidos para criar uma lei, uma norma jurídica. É muito menos complexo criar uma súmula do TST, o que gera uma insegurança muito grande. Porque assim como a criação não é tão complexa, a sua modificação também. Como, por exemplo, se você me perguntasse, ano passado, por exemplo, você me perguntasse, no contrato por prazo determinado, existe estabilidade para gestante ou acidentado? Eu diria, e qualquer outro professor diria que não existe, porque o contrato é por prazo determinado. Mas se você me perguntar isso hoje, eu vou dizer que, segundo o TST, há, através da modificação do entendimento, através de súmula. Ora, isso gera uma insegurança, uma instabilidade jurídica muito grande. Ou seja, o direito não pode evoluir tão rápido ao ponto de causar uma insegurança, um desconhecimento da sociedade, e nem pode ser tão lento que fique defasado. Tem que haver o meio termo. Por isso que é muito perigoso quando nós temos a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um tem que ficar na sua atuação. Quando um poder começa a invadir a competência do outro, diante da sua omissão, isso gera um problema muito grande para a sociedade. Nós temos aí uma insegurança jurídica muito grande. Imaginem só, um cliente procura você. Doutor, o que é que eu faço? Eu tenho uma empregada lá por prazo determinado, contrato de experiência, e ela me disse que está gestante agora. Posso demitir ou não? Veja, o entendimento que nós sempre tivemos no direito do trabalho, na doutrina, é que não há estabilidade. Por quê? O contrato é por prazo determinado, as partes já sabiam quando começava, como terminaria a relação de trabalho. Contudo, você tem que alertar o seu cliente do seguinte fato. Olha, o TST diz uma coisa, que há estabilidade agora. É possível fundamentar uma decisão de que não há estabilidade? É. Mas nada disso vai interferir muito no primeiro grau. Infelizmente, a autonomia do juiz de primeiro grau é muito grande por causa do princípio do livre convencimento do magistrado. Então, nada impede que um juiz decida contra uma súmula do TST, ou contra a legislação, ou contra qualquer coisa.
simplesmente ele irá utilizar o fundamento do livre convencimento do magistrado. Infelizmente, em alguns casos, existem magistrados, graças a Deus são poucos, que dizem o seguinte: na minha vara manda eu e Deus, nessa mesma ordem. Ora, de certa forma, do ponto de vista teórico, dogmático, ou também do ponto de vista filosófico, está correto. O poder do juiz de primeiro grau é muito grande, o poder de decisão é muito forte. Ao contrário de um órgão colegiado, por exemplo, onde o poder de decidir ele é mais limitado, porque o desembargador ou ministro ele tem que convencer os seus pares de que aquele posicionamento é o melhor. Então já gera um controle mútuo das decisões. Dificilmente você vê decisão do tribunal contrária à súmula do TST. Agora, já no primeiro grau, há diversos casos de decisões contrárias ao entendimento dos tribunais superiores, o que reitera a sensação de insegurança jurídica. E aí o que dizer ao seu cliente? Tem que expor os fatos. Expor o entendimento do TST, o entendimento da legislação, da doutrina e até mesmo conhecer o entendimento dos magistrados da sua cidade. Isso é muito importante. Hoje em dia os grandes escritórios trabalham nesse sentido, de ter uma equipe que acompanha a jurisprudência de cada vara do trabalho, por exemplo, de cada desembargador do TRT ou do TRF, enfim, de qualquer tribunal. Isso é muito importante, porque o poder de decisão ele é soberano. Felizmente ou infelizmente, vai depender do caso concreto. Então, diante desse pressuposto metodológico, que é a autopoiese, que é a autoprodução do direito, é que nós temos que jamais temos que nos conformar com o entendimento de um tribunal ou até mesmo de uma legislação específica. Muito pelo contrário, nós temos que sempre trazer novas teses, novos entendimentos. E aí, para adentrar agora no mérito, nós precisamos estabelecer questões básicas da terceirização. Vocês vão ver aí no slide 5 que um quadro que eu fiz aqui, um desenho, para explicar bem a relação de terceirização. Nós temos 3 elementos básicos, 3 sujeitos básicos aí na relação de terceirização. Primeiro, é o tomador de serviço, que é quem vai usar a mão de obra terceirizada. Nós temos a empresa que fornece a mão de obra terceirizada e nós temos o empregado terceirizado. Ou seja, são 3 sujeitos na relação de terceirização. Ora, a relação entre o tomador de serviço e a empresa terceirizada é uma relação cível. Que isso fique bem claro para você. Por quê? Existe uma pegadinha jurídica no contrato estabelecido entre o tomador de serviço e a empresa que fornece a mão de obra terceirizada. Qual é essa pegadinha? A empresa lá de mão de obra terceirizada, que fornece a mão de obra terceirizada, ela coloca um dispositivo no contrato que diz: a empresa que fornece a mão de obra terceirizada fica responsável por qualquer demanda trabalhista, isentando totalmente a tomadora de serviço. Ponto. Com essa cláusula contratual, o tomador de serviço tem a ilusão de que está totalmente acobertado, que não pagará nenhuma indenização a qualquer trabalhador. Só que isso está errado. Por quê? Como eu disse, a relação entre tomador de serviço e empresa terceirizada é uma relação cível, como você vai ver lá no slide, uma relação cível. Consequentemente, essa cláusula não pode ser apresentada e aceita pela Justiça do Trabalho, que aí nesse caso tem uma relação trabalhista. Essa cláusula cível, natureza cível, só vai servir para uma futura, posterior ação regressiva do tomador de serviço em face da empresa fornecedora de mão de obra terceirizada, ok? Então, jamais pode ser utilizada como matéria de defesa numa ação judicial trabalhista. Apenas vai servir como ação de regresso lá na frente. E nessa segunda etapa, que é a empresa que fornece mão de obra terceirizada e o empregado terceirizado, a relação é trabalhista. O problema é quando existem erros na terceirização. E aí o vínculo é gerado diretamente com o tomador de serviço. Erros esses que são muito comuns. Quais sejam? Pessoalidade. Quando o tomador de serviço e o empregado terceirizado, eles criam uma relação de pessoalidade, a relação passa a ser ad persona, né, ou personalíssima. Nesse caso aí já tem mais um elemento da relação de emprego.
Na prática, quando esse elemento já está estabelecido, sempre o mesmo empregado presta serviço naquela mesma empresa, cria-se uma relação de pessoalidade, também vem aí a subordinação. O tomador de serviço começa a dar ordens diretamente ao empregado terceirizado, quando na verdade deveria acionar a empresa terceirizada, que entraria em contato com o empregado terceirizado, certo? E aí, diante desses dois problemas, as duas falhas da terceirização, a Justiça do Trabalho tem entendido que gera vínculo direto com aquele empregado, do empregado e do tomador de serviço. E outra questão muito importante é quando o empregado, o terceirizado, começa a exercer a atividade fim da empresa e não a atividade meio. Inclusive, a respeito da definição do que é atividade fim, existe uma ação no STF, está aí no slide para você acompanhar depois, que está decidindo, o STF vai finalmente dizer o que é atividade fim, qual o conceito de atividade fim. Porque na doutrina, a atividade fim é a atividade principal da empresa, a atividade meia são atividades acessórias, mas no caso concreto, esses conceitos ficam um pouco vagos e imprecisos. Consequentemente, coube agora ao STF, está aí a ação para vocês analisarem depois, vai regulamentar isso daí, vai dizer jurisprudencialmente qual o conceito de atividade fim. Isso vai aliviar muito a atuação do advogado, porque nós teremos a definição de como está o entendimento dos tribunais. Bem, estabelecido esse conceito básico de terceirização, essa estrutura básica para que você entenda melhor, nós vamos partir para a nossa tese principal, que é a terceirização da administração pública, que tem gerado uma série de problemas jurídicos, inclusive, e que acabam prejudicando principalmente o empregado, que é a parte hipossuficiente da relação trabalhista. Ora, fixação dos pontos de partida. Primeiro, nós temos que invocar a súmula 331 do TST, que lá no seu inciso 2º diz que não gera vínculo trabalhista entre a administração pública e o empregado terceirizado. Até aí tudo bem, não tem o que se questionar, até porque, segundo o dispositivo constitucional, lá na súmula D do artigo 37, inciso 2º da Constituição, diz que apenas pode ter vínculo com a administração pública, servidor público, lógico, mediante concurso, desde na Constituição de 88. Fora concurso, não tem como ter um vínculo direto e efetivo com a administração pública. Então, o empregado terceirizado jamais poderá ser um servidor público, só se fizer um concurso público, ok? Então, isso aí é tranquilo. Mas aí tem o inciso 5º da súmula 331, que fala da questão da responsabilidade subsidiária da administração pública. Observem, responsabilidade subsidiária da administração pública nos contratos de terceirização. Ou seja, a empresa fornecedora de mão de obra terceirizada não paga o crédito trabalhista, a administração pública responderá subsidiariamente. Nós temos a súmula 331, lá no inciso 5º, contrariando o disposto na Lei 8666, que é a Lei de Licitação. Lá no artigo 71, parágrafo 1º, está lá no slide, você vai ver que não transfere à administração pública a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas. Ora, a lei federal, a Lei de Licitação e Contrato Administrativo, fala que não há responsabilidade da administração pública pela inadimplência das obrigações trabalhistas. E a súmula do TST diz que há responsabilidade subsidiária. Logo de cara, nós temos aí um conflito que, lógico, dentro do TST, prevalece o entendimento do TST. Então, a decisão judicial está contrariando uma lei federal. Até aí tudo bem. Concordo com o entendimento do TST, em parte, que tem que haver uma responsabilidade da administração pública. Até porque o empregado é a parte hipossuficiente da relação trabalhista e não pode deixar de receber seus créditos. Ora, o salário é sagrado para o empregado. Sem esse salário, sem esse recebimento das suas verbas trabalhistas, ele não pode prover o sustento da sua família. E aí gera um caos social. Imagina, se todo empregado terceirizado que não tiver recebido suas verbas trabalhistas de forma correta, entrar no Justiça do Trabalho e não receber nada. Isso vai gerar um efeito cascata, um impacto social muito grande. Então, temos que garantir de toda forma o recebimento dos créditos trabalhistas por parte do empregado. Repito, o empregado é a parte hipossuficiente da relação trabalhista. Por isso que o direito do trabalho ele é protetivo. Realmente, ele busca equilibrar essa diferença que há entre empresa e empregado. Ele tenta equiparar ao máximo as forças da relação trabalhista.
para evitar os mandos e desmandos e as arbitrariedades causadas pelas empresas, pelos empresários, pelos empregadores. Ok? E aí nós temos esse conflito que no âmbito do TST se aplica o entendimento do TST. Mas nada impede que o juiz de primeiro grau entenda que não, a administração pública não deve responder porque a lei federal está acima da súmula do TST e aí aplico a lei federal e excluo a administração pública da relação trabalhista. Nada impede. Mas aí tende, no âmbito dos tribunais, seguir o entendimento do TST, até para manter a uniformização. Ora, e a tese que eu trago aqui é a responsabilidade solidária da administração pública para que ela possa responder e tenhamos uma garantia maior do recebimento dos créditos trabalhistas. Mas por quê? Como se dá o fundamento disso? É simples. No momento que nós vamos fazer uma licitação, no momento que a administração pública elabora o edital, que é lei entre as partes, de acordo com, aí passa por parecer da comissão de equipe de pregão, comissão de licitação, tem assessoria, tem toda uma estrutura legal e normativa que regulamenta a licitação. Tem a lei do pregão, tem a lei de licitação e contrato administrativo, enfim, tem uma série de mecanismos que garantem a realização da licitação lícita. Ora, via de regra, nos editais de licitação, onde há o objeto é mão de obra terceirizada, existe uma cláusula lá que diz que o pagamento será feito no mês subsequente à prestação do serviço, desde que a empresa contratada, a contratada, comprove através de certidões, né, comprovantes, enfim, toda a regularidade fiscal. Ou seja, todo mês a empresa tem que apresentar a certidão negativa de débito e tudo. E também tem que mostrar, tem que apresentar na administração pública os contra-cheques assinados pelos empregados, recolhimento da FGTS, INSS, de todos esses encargos trabalhistas. Só assim a administração pública poderá liberar o pagamento do mês. Ou seja, o empregado terceirizado trabalha, a empresa terceirizada paga tudo certo, apresenta a comprovação para a administração pública e recebe da administração pública o seu pagamento. Ok? Aí é que está. Primeiro, durante o processo licitatório, participam várias empresas, existe um processo de licitação com várias etapas ordenadamente que funcionam. Inclusive, sob pena de nulidade da licitação. Nesse momento, quando a administração pública escolhe uma dentre tantas empresas para contratar, nesse exato momento nós temos aí a culpa in eligendo. Ou seja, a administração pública escolheu mal. Se o empregado não recebe lá na frente as suas verbas trabalhistas ou até mesmo seu salário, o empregado terceirizado, é culpa da administração pública que escolheu mal a empresa. Primeiro ponto. Ah, mas professor, no momento da licitação poderia ser que a empresa estivesse com a vida saudável, tudo certinho, depois deu problema. Tudo bem, mas nós temos outro problema, que é a culpa em vigilando, ou seja, a culpa da administração pública por não fiscalizar corretamente a execução do contrato administrativo. Veja, existe um gestor do contrato por parte da administração pública que vai acompanhar o desenvolvimento desse contrato ao longo de um ano, 2 anos, que seja. Vai acompanhar a fiscalização desse contrato. E cabe a ele, todo mês, atestar o cumprimento das obrigações por parte da empresa para poder ser feita a liquidação e a liberação do pagamento da administração pública para a empresa terceirizada. Então, veja, nós temos uma administração pública com uma estrutura gigantesca, que pode contratar a melhor empresa, deve contratar a melhor empresa. A melhor empresa não significa mais barata, tem que haver o custo-benefício. Então, nós temos aí, quando não contrata a melhor empresa, a culpa em eligendo. E quando nós temos uma não fiscalização do contrato, da execução do contrato, inclusive com a liberação de pagamento sem a comprovação devida, nós temos a culpa em vigilando. Então, é passível até de uma ação regressiva da administração pública contra esse servidor que não fiscalizou corretamente o contrato e deu atesto para liberar o pagamento. Ora, diante desses dois elementos, a culpa em vigilando e a culpa em eligendo da administração pública, a previsão do TST para a responsabilização subsidiária da administração pública é muito pouco. O que acontece na prática? Uma empresa terceirizada é contratada, é uma empresa fantasma, ou seja, a administração foi negligente na contratação, bota lá um bocado de servidor público, de empregado terceirizado para trabalhar na administração pública, e aí depois do término do contrato, ninguém recebe as verbas trabalhistas. Ora,
entra na Justiça do Trabalho, ingressa com a reclamação trabalhista para ver seus direitos. E não recebe, porque a empresa não existe, a empresa é de fachada. Aí vai para a responsabilidade subsidiária da administração pública. Isso quando o juiz não exclui a administração na primeira audiência. Porque se excluir, tem que entrar novamente com uma reclamação trabalhista, processo de conhecimento novamente, para poder ela responder. E aí a responsabilidade é subsidiária depois. E aí vai para a ordem de pagamento, se for houver condenação da administração pública, a ordem de pagamento segue, e aí o empregado acaba nunca recebendo. A gente sabe que, infelizmente, a administração pública é muito ruim de pagar, somente créditos na justiça como um todo. E aí o empregado fica sem receber. Como é que pode isso? Então, essa situação causa grande prejuízo, não só ao empregado, como um impacto social muito grande. Então, por isso que a nossa tese principal aqui, defendendo nesse momento, é a responsabilidade solidária da administração pública. Outra questão muito importante é a realidade da administração pública. Observe, dentro desse mesma temática, que é a terceirização da administração pública, nós temos um problema muito grave. Você chegar em qualquer tribunal, ou fórum, ou prefeitura, o que seja, procure aí na sua cidade um empregado terceirizado e faça a seguinte pergunta a ele: há quanto tempo você trabalha aqui? Provavelmente os mais velhos vão dizer: eu trabalho aqui há 20 anos, há 30 anos. E eu pergunto: como isso é possível? Quando você vai ver a carteira de trabalho desse empregado, lá vai constar, se for 20 anos, por exemplo, serão 20 assinaturas, 20 contratos diferentes. Começa em janeiro e termina em dezembro. Começa em janeiro e termina em dezembro. São 20 vínculos trabalhistas diferentes. Isso é péssimo para o empregado, além de ser uma fraude à administração pública, que não utilizou o contrato de terceirização devidamente. Veja, o contrato de terceirização, a empresa fornece a mão de obra e acabou. Não cabe à administração pública interferir diretamente, nomeando, indicando as pessoas a serem contratadas. Ora, vale ressaltar que os prejuízos para o empregado é muito grande. Primeiro, o empregado nunca vai tirar férias, ele nunca poderá gozar dessas férias. Por quê? Quando termina o período aquisitivo, não vai haver período concessivo, porque o contrato acabou. Então ele sempre vai ser indenizado e nunca vai gozar dessas férias. O que causa um problema de saúde muito grande, se prejudica a saúde do trabalhador. Vejam, as férias previstas no direito do trabalho, elas não são simplesmente para o luxo do empregado. Não, é uma questão de saúde do empregado. Ele precisa se livrar das toxinas, do estresse adquirido ao longo de um ano de trabalho, certo? Então, primeiro, o empregado não vai gozar nunca essas férias. E se gozar as férias, será indevida, porque alguém da administração pública vai atestar, sinal que ele veio o mês todo sem ter vindo. Então, já temos aí outra implicação jurídica. Outro aspecto é a questão do FGTS, por exemplo. O FGTS, ele nunca vai acumular FGTS, porque todo ano ele vai sacar esse FGTS, todo ano. E aí, muitos trabalhadores usam o saldo do FGTS para comprar casa própria. E como é que ele vai utilizar se todo ano ele saca esse dinheiro? E todos nós sabemos, dinheiro na mão é vendaval. Ninguém vai pensar, vou pegar o FGTS, vou guardar e vou juntar para comprar minha casa própria. Não vai. Até porque essa mão de obra ganha muito pouco. Considerando a inflação e tudo mais, o que ganha mal dá para se sustentar. Então, todo dinheiro extra que aparece, ele até já conta, acredito eu, como um 14º salário dele. Ok? Então, pessoal, é essa a contribuição que eu quero trazer hoje e espero ter convencido ou despertado a curiosidade de vocês nesse sentido de mudar, de não se conformar jamais com o entendimento de tribunal, seja ele simulado ou não, ou até mesmo de um dispositivo legal. Nós temos que batalhar pela evolução do direito, para que haja um salto evolutivo. E nesse caso, a tese aqui apresentada é a responsabilidade solidária da administração pública nos contratos de terceirização. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!